Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas nos livra do mal, porque o teu é o reino, e o poder, e a glória para todos sempre. Amém. Pode sentar, amado. Aleluia. E aí, irmão? Fica melhor de eu. Mas aí no começo desse capítulo, Jesus vai dizer para que a gente não seja igual os hipócritas, que fica repetindo oração. Mas o que é repetir? Se a gente orar o Pai Nosso, vai estar repetindo todos os dias aquela mesma oração. Mas é o que Deus quer nos ensinar é que a gente não pode estar só pedindo a Ele. A gente não pode estar aqui orando e pedindo. Vem a nossa vontade, só a nossa vontade, e esquece a vontade de Deus, que é o mais importante. Jesus, quando estava aqui na terra, que Ele nos ensina a orar, Ele está dizendo assim: olha, eu, filho de Deus, sendo Deus, mas eu peço a Deus que faça a vontade dEle em mim. Glória a Deus. E assim a gente começa a entender que aquele que é superior a mim e a você, aquele que morreu de braços abertos, quando esteve aqui na terra, era submisso ao Pai Todo-Poderoso. Ele vai dizer no livro de João: se aquele que não vê o Pai nele, não é como ele. Se eu e você não crê que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, se a Trindade não está sobre essa terra, se a Trindade não faz a vontade que é para ser feita aqui nessa terra, chamado de Deus Todo-Poderoso, como a irmã orou aqui, disse que para Deus a distância entre ela e o familiar é perto, porque a palavra vai dizer que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ele vê, sabe de tudo, de todas as coisas. E aí a gente começa a entender que a minha e a tua oração tem que ser oração perfeita diante de Deus. Ou melhor, tem que ser um bate-papo com Deus. Porque a gente, muitas vezes, a gente ora, a gente prega, a gente fala do amor de Deus, mas quando vai orar, fica com aquele receio: não, eu tenho de pedir para que Deus venha realizar. Mas aí o nosso pai na fé, Abraão, vai nos ensinar também como conversar com Deus, porque ele vai dizer: Deus manda os anjos para alertar o povo de Sodoma e Gomorra, dizendo que vai destruir a cidade. Mas aí Abraão vai dizer: Senhor, será tu não tão justo que vai deixar aquela cidade ser destruída se ali tiver justos que temem a ti? Aí Deus vai dizer: Abraão, sou eu justo sobre a terra. Pai. E Abraão vai dizer: se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor não vai destruir, não destruirei aquela cidade. Porque Deus, amado, tem nos dado oportunidade através de orações sinceras, de orações daqueles, amados, que verdadeiramente temem a Deus. E aí a gente começa a entender o porquê muitas vezes a gente necessita de oração e Deus manda que a gente ore por alguém. Porque a gente vai entender que às vezes a gente, mesmo machucado, a gente ainda tem um pouco mais de fé do que aquele que está pedindo. Aleluia. E a minha, tua oração nunca será em vão, irmão. Porque se o próprio Jesus falou assim: olha, que o Pai nosso que estás no céu, Ele está dizendo: olha, a glória não é minha, a glória não é tua, a glória é do Pai que está no céu. Está assentado sobre o seu trono e dizendo: tu ora, tu pede, tu me agradece, eu faço, porque quem liberta sou eu, e quem transforma aquele que tu está pedindo sou eu. Mas ele vai dizer o seguinte depois: venha o teu reino. O reino é de Deus, não é meu e de seu, irmão. O reino não é meu. E aí a palavra vai dizer que quando Deus fala isso, amado, e aí eu vou entender dentro da palavra, que quando Deus fala assim: olha, eu vos libertei daquele pecado, Deus não manda ele ir para a igreja
para qualquer igreja. Deus fala assim, olha, não peques mais. Deus, em momento algum sobre essa terra, amado, Ele pregou praga de igreja. E eu e você não está mais no tempo de estar pregando praga de igreja. Eu e você está no tempo de estar pregando a salvação, está pregando arrependimento, está pregando que se não vir para com esse caminho, o caminho de salvação, não tem mais saída. Porque o que a gente vê todos os instantes ao nosso derredor, ao nosso lado, que chega aos nossos ouvidos, é que este mundo está cada vez mais perdido, que esse mundo cada vez mais precisa de saber a verdade sobre a terra. Não está mais em tempo, amado, de estar brincando, está no momento crucial da vida de Cristo, porque tudo está se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo, mas em momento algum Deus manda a gente parar de orar por essa nação. Deus fala assim, tem levantados profeta e profetiza para interceder, não só pela nação brasileira, e sim pelo povo chamado, o povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Oração sincera ao coração de Deus, amado. Não adianta muitas vezes a gente estar num local que está cheio, abarrotado, a gente sendo apertado e não sentir a presença de Deus. Porque às vezes a gente está num lugar, tem até bando, tem até um grupo gigante de pessoas, mas naquele momento ali pode até ter uma oração bonita, pode até ter uma palavra agradável aos nossos corações, pode até ter um louvor agradável aos nossos corações, mas o Espírito Santo, aquele que nos abraça, aquele que nos cura, aquele que cuida de mim e de você, na maioria das vezes não está ali, porque a palavra vai dizer que Deus não ouve gritos vazios. Aleluia. A minha e a tua oração tem que ser sincera, mano. Glória a Deus. Aleluia, meu Pai. Oração sincera, mas daquela oração que muitas vezes a gente esquece de orar por nós. E aí a gente vai entender algo dentro da palavra, que quando Deus nos levanta para orar, é para orar, não é para chegar lá e agradecer não. Porque na maioria das vezes Deus nos acorda de madrugada e fala, vai orar. E aí vem um tal chamado sono, um tal chamada preguiça, que a gente vai no banheiro, toma água, volta e deita. Ainda com o maior cara de pau e fala, o Senhor não me desperta para orar. Mas Deus na maioria das vezes tem nos despertado pelas madrugadas, tem nos chamado para que a gente venha fazer a vontade dEle. Mas eu e você na maioria das vezes, amado, não faz a vontade de Deus. Na maioria das vezes eu e você não quer ter o reino de Deus como a caminho, como providência do Senhor. Como eu canso de falar na maioria das vezes que eu estou pregando e Deus toca no meu coração, para que me serve ter as promessas terrenas se eu não conseguir entrar pela promessa de morar na cidade santa, mas de nada me adianta. Porque a maior promessa que um cristão pode ter, perdão, igreja, é aquela que Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fez ao discípulo antes de ascender ao céu, dizendo, eu vou lhe preparar a morada. Essa é a maior promessa que Deus tem nos feito. Essa é a maior promessa que Deus tem feito. Ele tem dito assim, se tu vencer, se tu continuar, se tu não desistir, tu não vai passar pela tribulação que vem sobre esse mundo. Mas antes disso, tu continua vigiando, tu continua orando, tu continua fazendo a minha vontade. Porque se meu filho fez da minha vontade aí na terra, porque tu, que não é maior e nem menor do que ele, não pode fazer a minha vontade. Porque quando Jesus esteve aqui nessa terra, amado, ele esteve igual a eu e você, de carne e osso, sujeito à mesma tentação, mas ele conseguiu, porque você não consegue, ou tentamos fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque esse mundo ainda nos faz e ainda nos mostra banquete que nos leva a cair. Porque muitas vezes a gente levanta aquele clamor dentro da igreja, aquele que estão ali até recebe, mas quando passa dessa porta para fora, muitas vezes começa a criticar a própria fé.
Que a palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus, E aleluia. aí Jesus vai dizer, olha, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai sem ser por mim. Ele está dizendo, tu pode fazer tudo durante essa terra, mas se tu não se arrepender, sair do teu pecado e entrar no meio caminho, que caminho é esse, amado? É tirar tudo aquilo que não agrada ao Espírito Santo. Aí você vai começar a marchar em direção ao céu. E quando você começa a marchar em direção ao céu, o Espírito Santo começa a fazer morada, começa a limpar, começa a cuidar. Aí Satanás começa a ver que está perdendo ele e você para o reino dos céus. Aí começa a nos levantar falso testemunho. Amém, Jesus. Soberano. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se eu e você está perfeito ou tentando ser perfeito na presença de Deus, o próprio Deus vai ser de testemunha por mim e por você. Porque na palavra vai dizer que foi o próprio Deus que foi testemunha a Jó. Porque ele chega para Satanás e diz, tu viste o meu servo Jó, que é temente a mim. Ele está dizendo, olha, está vendo ali um homem justo sobre a terra, um homem que me teme, um homem que ainda faz a minha vontade. E a palavra vai dizer que Jó era o homem mais rico. Mas aí vem aquilo que Satanás tenta fazer sobre mim, sobre a tua vida, que é achar motivo para nos acusar. E aí Satanás vai olhar para Deus e vai dizer, também o Senhor dá tudo que Ele quer. Sabe o que é que Ele está dizendo? Está te adorando porque está na fartura. Está te adorando porque tu está orando e o Senhor está respondendo. Começa a parar de responder. Começa a não fazer a vontade que Ele quer. Que tu vai ver se Ele não vai murmurar sobre o Senhor. Mas aí o Deus que conhece o meio do teu coração, que está sincero, que está no caminho da palavra, que anda vigiando e buscando a Deus de Israel, o Deus que me chamou e te chamou para uma grande obra, que vê a minha e a tua oração sincera, vai dizer, não, Satanás, tu pode tirar tudo dele, só não toca no coração, porque o coração é meu. Glória a Deus, aleluia. Deus sabe o momento de me provar e de te provar. Porque a palavra de Gênesis e Apocalipse, amados, todos passaram por prova. O nosso pai na fé foi provado naquilo que você não quer ser provado. Porque Deus chamou Abraão e disse, Abraão, me dê seu único filho. E aí ele explicou, o filho que tu amas. Que ele poderia pedir a Abraão filho, e Abraão dá Ismael. Ismael também era filho de Abraão. Mas ele queria Isaac. Ele queria o sacrifício de Isaac. Mas aí, a confiança que Abraão tinha em Deus. Porque Abraão conversava com Deus, entendia o caminho de Deus, entendia a vontade de Deus. Então ele tinha passado pelos milagres de Deus. Vai dizer, o Senhor, eis-me aqui. Melhor, Abraão saiu com Isaac, foi até o monte. E no meio do caminho, Isaac pergunta, meu pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão, amigo de Deus, aquele que tinha intimidade com Deus, vai dizer, Deus proverá. Glória a Deus. E aí quando Abraão marra, faz o altar, põe a lenha, põe as pedras, marra Isaac, bota sobre o altar, que Abraão vai imolar Isaac. O anjo branda e diz, Abraão, não faça mal a esse moço, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Aleluia. Se eu e você tem orado, tem buscado, tem clamado, tem ouvido e feito a vontade de Deus, amado, a prova até pode chegar sobre a minha e sobre a tua vida, mas Deus tem cuidado de mim e de você, porque se não fosse isso, eu e você não estaria de pé hoje para dizer que Ele é grande. Glória a Deus, aleluia. O Salmo de número 47, que a nossa irmã Rosa leu aqui, está dizendo, cantai, bater palma e de louvores a Deus, como som de trombeta. Eita glórias, aleluia.
Quando a gente vê falar trombeta na Bíblia, a gente se assusta. A gente pensa que está lá em Apocalipse dizendo, olha, a 7ª trombeta vai tocar. E é tudo que tem de mal sobre essa terra irá acontecer. Porque a palavra diz que quando tocar a última trombeta, se eu e você se encontrar em perfeição com Deus, a gente vai subir aos céus e não vai passar por tribulação. Glória a Deus. Mas para que a gente possa, amado, nesse grande dia subir, a gente tem que estar orando a Deus, a gente tem que estar fazendo a vontade de Deus. E aí Jesus vai dizer, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje Deus tem nos dado o alimento terreno, o alimento espiritual. Glória a Deus. E aí, irmão, a gente vai lembrar, a gente volta um pouquinho lá atrás. O povo sai do Egito, o povo com fome, o povo sem ter o que comer. Moisés, vai clamar a Deus, Deus vai mandar comida para aquele povo. Mas quando Deus manda comida sobre a oração de Moisés, Deus vai dizer assim, olha Moisés, mas tu fala ao povo que é para comer tudo hoje, para não sobrar nada para amanhã. Porque do dia de amanhã eu e você não sabe de nada. Deus vai falar assim, se eu e você que pode hoje adorar Ele, se eu e você que tem o desejo de fazer a vontade de Deus, fazer hoje, não deixar ir para amanhã. Porque amanhã eu e você não sabe o dia que pode acontecer. Que a vontade que é para ser feita hoje, amado, não é para ser feita daqui a 15 dias, é para ser feita hoje. Mas Ele vai dizer o pão nosso de cada dia. Ele está dizendo assim, ó, tenho posto sobre a tua mesa a todos os dias o teu alimento físico e teu alimento espiritual. Quando Deus fala que está nos dando alimento, muitas vezes a gente para e reflete que teve algum momento na nossa vida que pode até ter faltado o café da manhã, mas Deus mandou o almoço. Pode até ter faltado o almoço, mas Ele mandou a janta. Deus tem cuidado de mim e de você sobre todos os aspectos da nossa vida, porque Ele é um Deus presente, ou melhor, é onipresente. Ele sabe do meu e do teu futuro. Ele sabe se eu e você vai cair antes mesmo de cair, mas Ele tem cuidado de mim e de você, porque Ele é fiel nas promessas dele. Aleluia, Deus. Mas é engraçado, mano, que na oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer assim, seja feita a tua vontade aqui na terra e no céu. Aleluia, Deus. Os anjos fazem a vontade de Deus. Os passarinhos fazem a vontade de Deus. Os animais da terra fazem a vontade de Deus. Mas o homem, na maioria das vezes, não quer fazer a vontade de Deus. Mas Deus é aquele que é perfeito. E por causa da sua misericórdia, eu e você ainda está de pé. Porque na maioria das vezes a gente está cansado, está doente, a carne está fraca, está quebrada. Mas aí o Espírito muitas vezes nos traz para a casa do Senhor. E a gente sai renovado. Porque a palavra vai dizer que quando a gente entra por essas portas, tudo tem que ser diferente. E quando eu e você sai, a gente sai renovado sobre o Espírito Santo de Deus. Como o louvor que a diaconisa louvou, que até a tristeza na presença de Deus, ela salta de alegria. Deixa eu te falar uma coisa, tu pode entrar por essas portas cabisbaixo, tu pode até entrar triste, abatido, mas quando tu entrar aqui, que tu ouvir um louvor da harpa, ou qualquer outro louvor, a tristeza vai começar a virar em alegria, porque a palavra vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas pelo amanhã Vem alegria. vem alegria. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra é fiel quando Deus fala que eu e você pode chorar a noite toda, mas quando dá de manhã, a gente vai estar alegre. Sabe por quê? Porque quando eu e você baixar a cabeça no travesseiro, Ele vai estar lá com o seu Espírito Santo dizendo assim, chorou até agora, mas amanhã vai estar alegre, que eu vou prover a necessidade, porque eu vou trazer sobre o dia de amanhã o pão nosso de cada dia. Amém, Jesus. Glória a Deus. E aí vem a parte
crucial quando Jesus nos ensina a orar. Perdoais as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Que se eu não perdoar aquele que tem me ofendido, se eu não perdoar aquele que está contando fofoca sobre mim, ele também não nos perdoa. Ele deixou isso claro aqui, ó, perdoai os nossos pecados, porque eu tenho perdoado a quem tem me devido. Ele está dizendo assim, primeiro eu perdoo, depois o Senhor me perdoa. Engraçado, né, irmão? Que ele poderia dizer assim, Pai, eu vou perdoar e depois ele perdoa. Não. Primeiro a gente perdoa para ser perdoado. A ordem é assim, irmão. E perdão, vou abrir aqui, ó. Perdão não é esquecer. Perdão é a gente perdoar, esquecer e conviver com a pessoa como se não tivesse acontecido. Porque muitos falam, eu perdoei, mas é a irmã Rosa lá e eu cá, não quero conversa com ela. Isso não é perdão, irmã Rosa. Perdão é aquele que a gente vai perdoar, vai esquecer e vai andar lado a lado com aquela pessoa que nos ofendeu. Aí isso sim é perdão. Porque já pensou se Jesus lá de braços abertos falou assim, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz, mas eu não vou salvar ninguém, aí você estaria morto. Meu Deus! Então, irmão, perdão foi o que Jesus fez na cruz. Perdoar e esqueceu. Ele fala assim, Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que faz. Se eu e você serve um Deus Altíssimo, ele tem que fazer a diferença. E diferença é essa, amado, que vem sobre perdoar e esquecer tudo aquilo que tem feito sobre a nossa vida. Porque a palavra vai dizer que quando eu e você aceita Jesus, ou é melhor, quando Jesus nos aceita, ele pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Ele está dizendo assim, ó, se tu tem se rendido a mim de coração, eu te perdoado, e a partir de agora tu começa a perdoar todo aquele que fez mal a ti, para que eu não tire de lá os teus pecados e sobreviva sobre a tua vida de novo coisas piores. Deus é forte. Vou provar na Bíblia, amado, o que eu estou falando. Aleluia, meu Deus. Jesus cura um paralítico, 47 anos, se não me falha a memória. Está lá, ele vai dizer assim, paralítico, levanta-te e anda, toma a tua cama. Não peques mais, para não vir sobre ti coisas piores. Meu irmão, vamos analisar aqui rapidinho para a gente terminar. A pessoa está paralítica em cima de uma cama, não tem condição de andar, não sabe nem nada, está ali dependendo de alguém para jogar ele dentro do rio, dentro da fonte. Que coisa pior pode acontecer sobre uma pessoa dessa? É perder a sua salvação. Ele estava em cima de uma cama, paralítico. Jesus curou ele e falou, toma tua cama e anda. Ele está dizendo assim, que tu estava em cima, o teu pecado vai anunciar que eu te salvei, mas tu não peca mais. Meu Deus. Toda vez que Jesus salvava alguém, ele fala assim, vai, mas não peca mais. Ele está dizendo assim, vai, não faz mais isso e anuncia. E anuncia a minha palavra. É isso que Deus quer para mim, para vocês, amados. É que a gente seja perdoado por eles, por Ele. E a gente perdoa aquele que tem nos ofendido. E para finalizar, Ele vai dizer, não nos induza à tentação, mas nos livrares de todo o mal. Quem me livra e quem te livra é o Deus, amado. Quem me protege, te protege é Deus. Ai, irmão, mas o meu marido me protege, a minha esposa te protege, ele pode até te ajudar, mas proteger só Deus. Porque quando ele bota um anjo ao teu redor, nada acontece. Aquele que é fiel. Mas aí, para finalizar, Jesus vai dizer assim, porque o teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Jesus está dizendo assim, olha, eu agora sou superior à humanidade. Para mim é todo o reino e toda a glória seja dada e para todo o sempre. Amém, Jesus. É Jesus dizendo, irmão.
Jesus nos ensinou e no final Ele vai nos ensinar que a glória é dele, o poder é dele, quem faz é Ele, quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem faz aquilo que você não pode é Ele, que o impossível para Ele não existe, ou melhor, aquilo que tu tem pedido em tuas orações sinceras, Deus está anotando e esperando o nosso conceito para que Ele venha fazer sobre as nossas vidas. Amém, Jesus. Por quê, amado? Deus não prepara a bênção, Deus nos prepara. Glória a Deus. Porque a palavra vai dizer, e temos de tomar isso como exemplo, que no primeiro dia Deus ouviu a oração de Daniel, mas aí a palavra vai dizer que os anjos teve de lutar para que a bênção de Daniel chegue sobre ele. Muitas vezes a minha e a tua bênção foi respondida na primeira oração, mas por a gente estar teimoso, tentando ainda duvidar do milagre de Deus, Deus faz com que a nossa bênção demore um pouquinho mais. Mas se a nossa oração é: Pai, tira de mim tudo aquilo que não te agrada, ou Pai, me mostre o que eu estou fazendo de errado, para que eu não faça mais, Deus tem aquele que vai fazer o milagre para nos curar e nos libertar do nosso pecado e nos livrar de todos o mal. Porque quando eu e você ora pedindo que Deus nos mostre o que está errado sobre a nossa vida, a gente começa a se aproximar mais de Deus, e quando a gente se aproxima de Deus, a gente se afasta de Satanás. Meu Deus. E aí a gente começa a entender que a nossa vida está ficando melhor, irmão. É quando a gente se aproxima de Deus. É quando a gente começa a ver que tudo aquilo que está ao nosso redor é simplesmente Deus nos ensinando que a vinda dele está próxima. Amém. E essa é a nossa